E aí, pessoal, tudo bem? Voltei, né? Vamos tentar continuar. Peço mil desculpas para vocês pelo que aconteceu. Eu fiquei vários dias sem voltar a colocar minhas aulas aqui no ambiente. Eu expliquei para vocês num breve e-mail. Eu tive uma perda significativa de dados dos meus computadores e dos meus HDs externos. E hoje eu tenho uma parte do meu material recuperado. Uma coisa que eu perdi foram mapas, muitos, infelizmente eu vou ter que catar tudo de novo, né? Muitos eu tinha escaneado, outros eu tinha fotografado diretamente de livros, mas enfim, né? Tudo faz parte da minha incompetência e do meu erro de colocar todos os ovos numa cesta, como a gente diz, né? Coloquei muitas coisas num HD só, espalhei poucas por outros lugares, que são desses lugares que eu consegui recuperar alguma coisa. Mas isso não impede, então, né, que agora, passado o pior, porque eu comecei a recuperar algumas coisas, me tranquilizei um pouco, que eu possa retomar, então, a nossa disciplina aqui, cujo foco é como a gente usa a cartografia para estudar territorialização, ocupação do espaço na região platina, como eu disse para vocês desde o início. Né? Então, vamos em frente, né? Nesse módulo agora, o que eu quero começar a discutir com vocês um pouco é essa ideia de uma cartografia que vai se construindo da América. Né? Então, vamos ter em mente aqui algo que é absolutamente extraordinário, né, do ponto de vista das coisas que os seres humanos já fizeram na história. Os seres humanos já fizeram coisas que nós, seres humanos, como somos os únicos capazes de julgar, julgamos extraordinário. Não sei se outra civilização, se existisse, olharia e dizer, o que vocês fizeram não é nada. Né? Não fizeram mais do que o esperado. Mas nós temos a pretensão de que fizemos coisas extraordinárias. Né? E apesar de tudo, tá? Apesar dos seus efeitos de longo prazo serem nefastos em grande parte, uma das coisas extraordinárias que a humanidade fez foi a chamada expansão marítima europeia a partir dos anos de 1400. Esse é um ponto importante, não tem como falar de cartografia do mundo, né, e de partes do mundo sem falar disso, porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Até aqui eu vinha trabalhando com vocês a história da cartografia, como se constituiu, como se estuda esse campo, e mostrando um pouco como foi evoluindo a ideia de mapa e as formas de mapear, né, que a gente foi conhecendo ao longo da história, desde os mais antigos mapas, né, lá do período ainda da arte rupestre, passando pelos mapas da antiguidade, né, mesopotâmica, da antiguidade grega, da antiguidade romana. Dei destaque aqui para Hecateu de Mileto, para Ptolomeu. Né, depois fomos adiante, vimos que houve uma mudança importante de paradigma durante a Idade Média, com os mapas Orbis Terrarum. Depois vimos que houve uma revolução do pensamento a partir do Renascimento. Então a cartografia acompanha essa revolução de pensamento e surge então uma cartografia moderna, né, que é uma cartografia então que vai retornar à ideia da representação da Terra como um globo, que vai fazer um esforço então de fazer o mapa no globo, que há uma dificuldade técnica, né, muito complexa, você reduzir, né, a forma de um globo, o que é um desenho, né? Então aqui tem toda a questão das projeções, que vocês da geografia não precisam, né, detalhar isso, porque vocês conhecem a questão em torno da projeção de Mercator e outras projeções tentadas, né? Mas o importante é que nós temos, então, a partir de algum momento da Idade Moderna, a fixação da ideia do mapa mundi. Essa que, se você fechar os olhos agora, você enxerga na sua frente. E ele tem um formato que se reproduz mundo afora, que tem a Europa na parte superior, o Mediterrâneo quase centralizado no mapa, na verdade o centro do mapa é o norte da África, né? E depois nós temos, para um lado, a Ásia, e para o outro, a América. E a Oceania deslocada, né, ao sul da Ásia. Essa é uma imagem mental que todo mundo que passou por um banco escolar tem. Até quem não passou, dependendo da experiência de vida que teve, viu um mapa mundi desses e tem ele na mente. E é um mapa absolutamente político, né, histórico-cultural político, porque ele tem uma série de representações nele, né, começando pela orientação, né, a ideia de em cima, embaixo, né, isso é fundamental, centralidade, né, o que está no centro. A China não está no centro, o Japão não está no centro, o Brasil não está no centro, o México não está no centro. O que está no centro é o Mediterrâneo. O centro do mapa mundi é o velho mundo europeu, até hoje. Aquilo que os europeus conheceram, o velho mundo romano, perdão, aquilo que os romanos conheceram e mapearam na volta do mar Mediterrâneo é o centro ainda dos principais mapas mundis usados no mundo até hoje. Então isso é importante, né? Isso é uma questão central para quem se interessa por estudar mapas.
E no nosso caso aqui, a gente vai olhar agora um pouquinho para quando estas concepções de mundo da antiguidade que eu mostrei para vocês, que vinham até a Idade Média, elas sofrem uma alteração profunda. Uma alteração profunda. Só comparável a quando a gente começou a mapear o sistema solar. Ou seja, perceber que além da Terra havia outros planetas e foi colocando eles numa representação, porque já sabia desses outros planetas desde a antiguidade. Mas a ideia de ir representando um sistema solar que hoje qualquer criança no banco escolar conhece e tem o Sol como centro, e os 8 planetas, para mim 9, porque sou plutoniano, sou daqueles que defendem Plutão como planeta, mas enfim, né? Não sou astrofísico, é só por uma questão de tradição, mas enfim, né? 8 planetas, né? Que orbitam em torno dessa estrela Sol. Isto é uma imagem que as crianças aprendem muito cedo na escola. Né? Então, por isso que eu comparo, porque no momento que a humanidade percebeu a dimensão de que ela é um planeta igual aos outros, só que esse é o único habitado, isso muda a perspectiva para a humanidade. Muda muito. Se os outros fossem habitados, então aí a mudança era absoluta. Não foi. Mas, no caso aqui que eu estou comentando, as outras partes eram habitadas. E isso é que é interessante. Então vamos relembrar. O mundo da antiguidade era um mundo de 3 partes. Lembram do velho mapa modelo Hecateu? A Europa na parte superior do mapa, a África na parte inferior e a Ásia, né, do lado esquerdo do mapa. Né? Isso era a representação normal. Expliquei para vocês também, né, que durante a Idade Média, esta divisão do mundo em 3 partes, que são as terras emersas cercadas de água, é transformada numa visão de mundo que cruza com a narrativa bíblica, porque diz então que os filhos de Noé foram destinados para cada uma dessas 3 partes. O Yafé, o Cã e o Set. Né? Sem, perdão. Então vocês têm, né, essa representação que apareceu nos mapas que eu também mostrei para vocês aqui nos módulos anteriores. Agora, a partir da expansão marítima europeia, os europeus, e através deles os africanos, vão conhecer porções de terra que até então não eram conhecidas, mas sobre as quais certamente se especulava desde a antiguidade. Desde a antiguidade, textos da antiguidade dão a entender que tanto gregos como anteriores aos gregos, persas, fenícios, e também alguns povos da Ásia, intuíam a existência de outras terras emersas, além daquelas 3 que estão interconectadas de alguma forma. É possível passar da África para a Ásia e da Ásia para a Europa por terra. Hoje você tem o Canal de Suez, mas o Canal de Suez é uma obra do século XX. Entendem? Então, a diferença é que nós estamos falando de uma porção de terra que não era possível alcançar por terra. Como vai ser também o caso da Oceania, que é a última parte, né, dada a conhecer aos europeus por navegantes europeus. Ela era absolutamente conhecida deles, em primeiro lugar, e dos asiáticos. Mas os europeus não conheciam a Oceania. Tanto é que ela não figura em mapas por muito tempo. Então vejam bem, é o mesmo caso da América. Se você pegar os mapas até os anos de 1400, você não tem América. Você tem ilhas, as ilhas ao ocidente, que são projeções cartográficas imaginárias de ilhas que estavam na especulação de povos da antiguidade, principalmente gregos. As chamadas Ilhas Afortunadas, né, que apareciam em textos gregos, que ficariam para além das colunas de Hércules, que é o Estreito de Gibraltar. Então, este grande mar-oceano, considerado por muitos o mar tenebroso, como os portugueses também o chamavam, um mar que poucos se aventuravam a navegar. Então, se os povos da antiguidade eram exímios senhores do Mediterrâneo, como foram fenícios, como foram persas, como foram os cartagineses, como foram os gregos, como foram essencialmente os romanos, como foram os egípcios, tá? Todos esses povos navegaram o Mediterrâneo, mapearam o Mediterrâneo, conheciam, andavam por ele como quem anda na sala de sua casa. Mas o Índico e o Atlântico eram já território bem menos, para não dizer desconhecido, e o Pacífico, então, era conhecido apenas dos navegadores asiáticos. Os europeus não conheciam. Não tinham essa dimensão de um outro mar. Então, para eles, tinham 2 mares, 2 oceanos. Tá? Aquele que ficava
ao sul de onde viviam os árabes da grande Península Arábica, que é o Índico, e aquele enorme mar que se estendia para alguns até o fim da Terra. Então, durante a Idade Média, né, a especulação permanece de que a Terra pudesse ser um globo, e podendo ser um globo podia ser navegado, isso é o conhecimento que vai desembocar no empreendimento de Colombo, mas muito antes disso, muito antes de Colombo, você tem uma série de experiências portuguesas importantíssimas para a história das navegações, já amplamente documentadas, das quais vou retomar aqui os momentos principais. Tá? Primeira questão importante é que Portugal se constitui como reino antes da Espanha. Vamos ter isso bem claro. O reino de Portugal surge, assim como o reino da Espanha, no combate feito aos muçulmanos que invadiram a Península Ibérica a partir do ano de 711 d.C. Isso é um marco importantíssimo da história da Europa e que vai ter uma consequência direta na história da América depois. Então vejam bem, onde hoje é Portugal e Espanha, havia o reino dos visigodos e havia territórios conquistados por suevos, por alamanos, por vândalos, dentro dessa Península Ibérica. Os visigodos constituem um reino. Esse reino vai durar aproximadamente 200 anos, entre 500 e 700 depois de Cristo. Não chega a constituir Espanha nenhuma, vamos ter bem claro isso. É o reino dos visigodos, é um reino godo, um grande conjunto de povos germanos godos, que você sabe, invadiram o Império Romano, né, e foram se constituindo dentro do Império Romano até que o Império Romano colapsa e restam esses proto-reinos que dão origem à França, que dão origem aos anglo-saxões, né, normandos lá, Inglaterra, e vai ter também o aparecimento desse reino godo na Península Ibérica. Esse reino godo é invadido pelos muçulmanos em 711. E a guerra contra os muçulmanos dura 700 anos, 7 séculos, até 1492. Nesse processo é que se formam reinos na península, à medida que os muçulmanos vão sendo derrotados, vão surgindo uma série de reinos. Entre eles o reino de Portugal, que surge por volta do final dos anos de 1100 depois de Cristo. Então, ali, na luta desse espaço da Península Ibérica contra os muçulmanos, se constitui uma área que se declara reino de Portugal. Retoma um velho nome romano, Portus Calis, tá? E estabelece depois como capital Lisbona romana, né, a Lisboa de Portugal. E funda-se já uma dinastia reinante em Portugal. Isto não acontece no território vizinho que vai dar origem à Espanha. A Espanha passa por um processo muito diferente, porque a luta contra os muçulmanos na Espanha permanece. Desde 1200, a Espanha ainda vai lutar mais 2 séculos contra os muçulmanos. Na verdade, quase 3. Então, ali nesse processo vai surgir o reino de Aragão, o reino de Navarra, o reino de Castela, o reino de León. Depois, Castela e León se fundem em um reino só, Castilha-León, Castela e León. Depois fica apenas Castela, e Castela engloba todos os outros reinos, o proto-reino da Galícia, que chegou a existir de forma breve, né, o reino de Aragão, o reino de Astúrias. Né, todos esses reinos são englobados por Castela, através de guerras e casamentos, e resta, no outro extremo da península, o reino de Aragão, que é um reino também da luta contra os muçulmanos, que se constitui independente e que fica com parte do antigo reino de Navarra. Então você vai ter, ao longo dos anos de 1400, 3 reinos constituídos na Península Ibérica. Portugal, o mais antigo, Castela, o maior, e Aragão. Esses 2 reinos, Castela e Aragão, vão passar por um processo de fusão a partir de um casamento que acontece em 1467, de Isabel de Castela, rainha de Castela, e Fernando, o rei de Aragão. Em Portugal permanece a dinastia reinante, tá? E aí nós vamos ter, nos anos de 1400, que é o século, né, em que vai se dar o século da luta final contra os muçulmanos. Então vejam, desde 711, tá? É lá em 1400 que a luta começa a apresentar resultados que dizem, bom, agora em algum momento nós vamos de fato, né, constituir um espaço cristão católico de novo na Península Ibérica, né, porque isso foi abortado pela invasão muçulmana de 711. Então vejam que até ali tinha levado 600 anos de guerra e convívio
com os muçulmanos. E esse é um aspecto central também. Muito aprendizado, muito conhecimento, conhecimento astronômico, conhecimento cartográfico, geográfico, filosófico, religioso, de trocas entre judeus, muçulmanos e cristãos, nessa Península Ibérica, permeada de reinos, reinos em conflito entre eles e com os muçulmanos. A história da Península Ibérica é uma história riquíssima de conflitos e integrações. Por isso gerou uma cultura riquíssima, que é a cultura ibérica. E é dentro desse pacote que a expansão marítima acontece. E aí tem aquela velha história que vocês conhecem bem, né? Por que Portugal teve a primazia? Por sua posição litorânea, né? De fato, a posição litorânea é evidente que tem um peso, mas é a sua unificação precoce que explica melhor. A formação de um reino com um Estado que tem um poder central que vai sendo fortalecido ao longo do tempo antes da Espanha, antes de surgir uma Espanha. Embora a Espanha também tenha litoral atlântico, e a Espanha tem litoral ao norte, no Cantábrico, no Mar do Norte, mas o litoral da Península Ibérica maior pertence a Portugal, que é o litoral atlântico, né? Da Península Ibérica Atlântica. Depois tem o litoral mediterrâneo da Península Ibérica, que estava na mão de Aragão, uma pequena parte ao sul, na mão de Castela. Justamente onde ficava o último bastião da presença muçulmana, que era Gibraltar. Então vejam bem, Gibraltar, Granada. Gibraltar é mais ao sul ainda, Granada. A cidadela muçulmana de Granada. Muito bem, então o que acaba acontecendo? Você tem portugueses que têm uma unificação precoce, uma monarquia forte e uma burguesia comercial forte, que faz alianças com essa monarquia e empreende as ações navais. Se combinam os interesses de abrir frentes comerciais com os interesses de expansão militar de Portugal. E aí é que você vai ter, né, o primeiro ato. Né, ao longo dos anos de 1300, a gente tem notícias de embarcações que partiram de Portugal para o Oceano Atlântico, mas que não voltaram, não deixaram notícias, então provavelmente se espatifaram. Né, podem ter vindo se espatifar, inclusive aqui na costa da América. Né, não é impossível que isso tenha acontecido. Mas não há registro, né, do destino dessas navegações. Mas em 1415, Portugal faz a sua primeira ousadia, que é a tomada de Ceuta, no norte da África. Ceuta era um centro comercial árabe, muçulmano, no norte da África, que é tomado pelos portugueses na intenção de negociar diretamente com as caravanas que vinham do sul da África em direção a Ceuta, cujos caravaneiros eram velhos parceiros comerciais dos árabes e não dos portugueses. E aí o plano português não deu certo. Eles ficaram cercados em Ceuta, os caravaneiros desviaram para Fez e outros centros comerciais do norte da África, mas Fez é um que se destacou muito, e os portugueses ficaram com, digamos, um pepino, né, político e militar na mão, mas a montagem da expedição e o sucesso dela do ponto de vista naval, ou seja, formar uma grande esquadra, com ela atacar um lugar e ocupá-lo, isso havia ocorrido. Então, isso mostrava que a expansão naval tinha possibilidades desde que se combinassem esforços e recursos. A partir daí você vai ter portugueses, então, avançando pelo Oceano Atlântico em direção ao sul, em direção à costa da África. E é nesse processo que você vai ter, ali entre 1424 e 1426, o descobrimento dos arquipélagos de Açores, arquipélago da Madeira. O arquipélago das Canárias já havia sido descoberto no final dos anos de 1300 pelos castelhanos, de Castela, mas não se tornou zona colonial nem entreposto. Isto é a diferença do que os portugueses começam a realizar. Então eles fazem navegações que vão encontrar esses arquipélagos vazios, diferente das Canárias que tinham um povo autóctone, que depois desapareceu, né? Não tinha povo autóctone nem em Açores, nem na Madeira. Depois os portugueses chegam ao Cabo Verde e vão reconhecendo e mapeando a costa da África. Esse processo ficou conhecido como périplo africano, a volta da África. Mas estou falando do começo disso. Então, nos primeiros anos, entre 1400 e 1450, nesses primeiros 50 anos, os portugueses ocupam arquipélagos no Atlântico e os usam também como ponto para chegar à costa africana. E na costa africana, então, encontrar a origem daquelas mercadorias que eles tanto desejavam negociar do norte da África. Então, fazer um outro tipo de rota comercial. E isso aqui começa a dar certo para os portugueses. Eles montam as famosas feitorias, sempre cada vez mais ao sul,
Guiné, Mina e outros, e vão mapeando essa costa africana. Quando chega 1488, vejam, né, desde 1415 até 1488, Bartolomeu Dias, chefiando uma dessas expedições que navegam na costa africana, consegue contornar o cabo. E ao contornar o cabo, vai mais ou menos até uma latitude um pouco menor, ou seja, está tomando o rumo norte de novo, e retorna para Portugal com a notícia, né, que se descobriu uma passagem para o Oceano Índico pelo sul da África, o que significava que os portugueses podiam agora, então, ir direto às desejadas e cobiçadas terras da Índia, de Cipango, que era o Japão, Catai, que era a China, tá? E negociar diretamente com esses reinos dos quais eles só tinham notícias, por alguns viajantes medievais, como Marco Polo, e pelos árabes, né, que eram os donos do comércio no Mediterrâneo, de fato, com estas áreas da Ásia e do Extremo Oriente. Então, aqui é um ponto de inflexão importante, né, tanto do ponto de vista cartográfico, mapear o sul da África, determinar os contornos do continente, como descobrir uma rota. O que acaba acontecendo, isso é 1488, tá? Muito rapidamente se acelera uma alternativa espanhola. E aí é que entra a controversa figura de Cristóvão Colombo, seu projeto de alcançar leste pelo oeste, como se dizia, né? E ele vinha trabalhando, ele era, um parênteses aqui, né? Essa figura é uma figura controversa, mas da qual já se sabe bastante. Então pode-se resumidamente dizer que Colombo era, sim, um genovês, um italiano, filho de comerciantes de Gênova, que cresceu no ambiente do comércio e na navegação do Mediterrâneo, tornou-se piloto de navio, passou a navegar também no Oceano Atlântico no comércio entre as cidades italianas, Portugal e Inglaterra, e ele teve um naufrágio na costa de Portugal, acabou se refugiando em Portugal, onde conheceu, né, entrou em contato direto com pilotos de navio portugueses, cosmógrafos portugueses, geógrafos portugueses, e ele pôde então se tornar um especialista na navegação que os portugueses vinham desenvolvendo, que da onde vocês sabem vem, né, a maravilha tecnológica dos anos de 1400, que é a caravela. Tá? E então Colombo se torna um especialista em navegar a costa da África junto com portugueses. Ele fez várias viagens à costa da África. Né? E ele então constrói a sua ideia porque ele vai conhecendo o regime de marés, o regime de ventos e a navegação estelar num ambiente diferente das observações que eram feitas no Mediterrâneo, as observações astronômicas, fundamentais para navegar naquele período. Então, nós vamos ter um sujeito que tem uma boa experiência acumulada, ele não era o único, né? E que teve a habilidade de tentar vender a sua ideia para o rei de Portugal. O rei de Portugal não demonstrou interesse, porque estava completamente comprometido, né, com manter o périplo africano, explorar as feitorias e o caminho para as Índias, e ele então oferece a outro rei, né, ele oferece a coroa de Castela, ele oferece a Isabel, que neste momento é já esposa de Fernando de Aragão. Então, quando ele oferece a Isabel, ele também está oferecendo ao reino de Aragão, mas não à Espanha. O acordo é feito com Castela, isso é importante. A capitulação, o documento que diz quais eram os direitos de Colombo caso ele encontrasse terras, quais eram seus deveres, é feito em acordo com Isabel. Fernando assina como quem concorda. Tá? Isabel é que tem o poder de dizer sim ou não, porque é Castela que tem os recursos. Aragão não tem, e Aragão também tem menos interesse nesse empreendimento, porque é um reino voltado para a navegação no Mediterrâneo. Isso faz com que Colombo tenha que esperar um tempo. Esse tempo é justamente o tempo da guerra. Né? Os castelhanos estão, eles os aragoneses, em luta contra a Granada. Então, acontece aquilo que um autor espanhol chama de o Ano Maravilhoso, né? Que é o ano de 1492, porque algumas coisas acontecem nesse ano de 1492. Quais são elas? 1º de janeiro de 1492, a tomada de Granada pelos castelhanos e aragoneses, a entrega das chaves de Granada para Isabel e Fernando por aquele sujeito, o Bobadil, que era o que governava Granada, um muçulmano. Depois, nesse mesmo ano, você tem o aparecimento da primeira gramática em castelhano. Isso é importantíssimo também para que alguém que queira unificar um reino, é preciso unificar a escrita desse reino. E para unificar uma escrita, você tem que ter uma gramática. Então, um sujeito que é chamado Conde de Nebrija,
né, ele elabora a primeira gramática de castelhano no ano de 1492, ela fica pronta. 1492, também empolgados com a vitória contra os muçulmanos, os portugueses dão a ordem de expulsão para os judeus. Era ir embora do reino, perdão, os castelhanos, era ir embora do reino ou converter-se ao cristianismo. Então, aquele convívio relativamente pacífico que havia entre cristãos, muçulmanos e judeus do ponto de vista do respeito à religião, uma das primeiras coisas que Castela faz é romper com isso e ordena que os judeus ou deixem a península ou se convertam. E o quarto elemento desse ano, chamado Ano Maravilhoso para Castela, né, para efeitos dos interesses de Castela, é a viagem de Colombo. Né? Ele parte em agosto, depois de fazer o acordo com a rainha, acordo que ele faz em Santa Fé, uma cidade fundada perto de Granada, onde a corte se instalou durante a guerra contra a Granada, por isso se chama Capitulação de Santa Fé, é o documento do acordo, e ele parte para aquela viagem que provocaria então aquele impacto que eu me referi no início, aquela coisa extraordinária, né, que foi ele chegar às ilhas do Caribe, numa ilha chamada Guanahai, muito próxima ali, hoje pertencente à República Dominicana, e logo depois ele chega então nessa ilha grande, onde fica hoje a República Dominicana e o Haiti, e faz umas viagens de exploração, chega até Cuba, tudo isso na primeira viagem, que vai levar de agosto a outubro, 3 meses, mais tempo do que ele pensava que ia levar 7 semanas, acabou levando mais tempo, isso quase o levou a um motim na expedição, e aí então ele retorna, e aqui está algo central também. O grande feito de Cristóvão Colombo não foi ter chegado na América. O grande feito dele foi ter voltado para contar, que era algo que não tinha acontecido até então. Né? E, bom, vocês sabem essa história, né? Ele se associou com 2 comerciantes que tinham vínculos com bancos, os irmãos Pinzon. Né? Esses irmãos tiveram muitos conflitos com Colombo durante a viagem, porque cada um deles comandava os outros 2 navios da expedição, os famosos Santa Maria, Pinta e Nina. A Santa Maria se espatifou aqui no Caribe na primeira viagem. Colombo teve que voltar na Nina, se eu não me equivoco. A Pinta era comandada pelo irmão mais velho dos Pinzons, inclusive ele chegou na Europa antes do Colombo, mas acabou morrendo em seguida, porque ele contraiu sífilis no Caribe. Né? O fato é que o Colombo consegue voltar para Castela e traz essa notícia extraordinária, leva 2 ou 3 índios com ele, se eu não me engano, algumas poucas peças de ouro que ele encontrou de posse dos índios nas ilhas, e com isso ele ganha todos os méritos que esperava, ganha o cargo de almirante do mar oceano, para o reino de Castela, ganha o título de nobreza de Dom Colombo e o direito de governar as terras que ele havia descoberto. Então ele monta a segunda expedição, que é a do ano seguinte, 1493, que volta para o mesmo destino, hoje atual República Dominicana. E, bom, ele chegando lá, ele encontra todos aqueles que tinham sido a tripulação da Santa Maria, que tinham ficado na América, porque não havia como voltar nas outras 2 embarcações, estavam mortos. O primeiro grande conflito com os índios já tinha se dado, que foi os que ficaram vivendo num forte chamado Natividade, lá Natividade, Natal, porque eles ficaram aqui, quando o Colombo foi embora era Natal, do ano de 1492, fundaram lá Natividade e todos eles estavam mortos. Tudo isso está muito bem visto, inclusive no cinema, vocês devem ter visto o filme 1492, A Conquista do Paraíso, embora tenha um outro muito melhor, que é um filme chamado Cristoforo Colombo, é um filme italiano, muito mais longo, muito mais completo, que explica bem melhor todo esse processo, inclusive da formação do Colombo como navegante. Bom, deixamos o Colombo um pouco de lado, e vamos pensar o que aconteceu depois. 1492, a viagem de retorno, 1493 ele vem para a América, em 1494 é assinado o Tratado de Tordesilhas. Não é coincidência, Há um livro muito bom que vocês podem encontrar fácil, se chama 1494 o livro. Vocês encontram fácil nas livrarias, é um livro que historia um pouco o processo que se chegou até o Tratado de Tordesilhas, todos os bastidores, intrigas das cortes, porque de fato havia muita informação circulando, informação sigilosa. E o mais importante desse tratado é que ele ainda não dizia respeito à América, embora ela já entrava como um conteúdo ali para tensionar. O que Portugal queria garantir é que os espanhóis não navegassem na costa da África. Por isso aquela linha, primeiro de 100 milhas, depois de 300, em direção ao Ocidente, que acabou colocando então parte do atual Brasil na esfera de interesse de Portugal, tudo que ficasse então a oeste dessa linha pertenceria à Espanha e tudo que ficasse a leste a Portugal. Então Portugal garantiu assim que os navios espanhóis não navegassem na costa da África. E não tinha nada a ver com o Brasil ainda.
Mas, isso foi em 1494. 4 anos depois, acontecem 2 viagens importantes para a história de Portugal e para a história da América. A viagem oficial de Vasco da Gama em direção à Índia, a grande expedição de Vasco da Gama, né, uma enorme esquadra, e no mesmo ano, uma frota bem pequena de 2 ou 3 navios, comandada por um sujeito chamado Duarte Pacheco, que esteve em algum ponto do norte do Brasil, do atual Brasil. Não sabe exatamente em que pontos, foi no Maranhão, né? Mas gerou um relatório que ele fez para o rei Dom Manuel, se chama O Esmeraldo, o nome desse relatório, e ali fica muito claro, né, que ele esteve em terras que hoje pertencem ao Brasil. E não, então, por acaso, 2 anos depois, a grande expedição que retornava à Índia depois da viagem de Vasco da Gama, comandada por Pedro Álvares Cabral, um homem que não era navegante, né, foi destacado para comandar a expedição, mas nela estava Bartolomeu Dias, por exemplo, que havia, né, feito várias viagens, né, e os outros todos eram muito experientes, os comandantes das outras embarcações daquela expedição, e ele vem ao território hoje Brasil, né, como parte da viagem, não como objetivo. Reconhece ali um pouco da costa, onde hoje é Bahia, todos conhecem bem essa história, né? Deixa um marco e parte para a Índia, que era o seu ofício naquele momento, né? Acabou terminando lá como vice-rei nas Índias, né? Então é isso, né? Então nós temos essa sequência de eventos que leva, né, ao aumento do interesse pela América. E aí pode-se dizer o quê? A partir do ano de 1500, a costa americana começa a ser visitada por muito mais embarcações. E aí que vai entrar a figura de Américo Vespúcio, né, que é um italiano, comerciante, um homem já com mais de 40 anos, que resolve se embarcar nessas viagens para as chamadas Índias Ocidentais. E ele faz 3 ou 4 viagens, há uma discussão entre historiadores, né, muito provavelmente foram 4 viagens, pelo reino da Espanha, por Castela, perdão, né, para os espanhóis, pode-se dizer assim, e ele navega aqui na costa do Brasil também, navega pelo Caribe, e é ele que vai dizer que trata-se de um conjunto de terras contínuas, é um continente, tá? Desde as porções que estavam sendo reconhecidas no Caribe em direção ao norte e essas porções em direção ao sul que ele havia navegado. É muito complexa a história do Américo Vespúcio, é cheio de traições também, ele também, um sujeito muito complicado, mas colocou seu nome na história porque acabou colocando seu nome no próprio continente, que ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a afirmar que era, na verdade, uma massa de terra e não ilhas isoladas umas das outras, né? E aqui começa, então, a história da quarta parte do mundo, né? Que vários livros justamente têm capítulos com esse nome, há um livro especificamente com esse nome, A Quarta Parte do Mundo, que é como a América foi, então, explorada, conhecida, mapeada, denominada, invadida, conquistada, né, até ser completamente encaixada no imaginário europeu. É sobre isso que a gente vai falar daqui para frente.